Muito bem, meu amigo Paulo. Vamos falar agora sobre produtos licenciados, impacto ambiental e modelo de negócios. O que você nos conta? Então vamos lá. O repórter Alex Doc DeWitt, do site Cartoon Brew, a gente já usou algumas outras reportagens dele também como pauta aqui para a animação. Ele entrevistou Delphine Maury, se eu não me engano, porque ela é francesa, né? Da produtora francesa Tante Mier Prod, devido a uma declaração dada por Maury durante um painel sobre animação e sustentabilidade na última edição do Festival de Annecy em Cannes, na França. Maury, que hoje está produzindo a animação Toby Lowness, que seria para o inglês Toby Alone, ou então, traduzindo para o português, seria Toby sozinho, afirmou que não gostaria que houvesse qualquer tipo de produto licenciado, também conhecido como merchandising, baseado na série. Abre aspas, nós não queremos que todos esses objetos terminem nos oceanos e em países mais pobres como lixo, disse Maury. A ideia da diretora combina com um projeto. A história, que é baseada na obra do escritor francês Timothée de Fombelle, fala sobre um menino que vive na floresta e também sobre um homem ganancioso que está atrás da seiva das árvores para alimentar suas máquinas. Em uma história onde a preservação da natureza é o mote principal, a produtora e diretora tenta colocar em prática a mensagem passada e algo que é tão pessoal para ela. Com isso, espera direcionar a vontade dos pais em comprar, em vez de comprar os produtos para os seus filhos, para usar esse dinheiro e financiar ações como plantar árvores. Né? Algo que os pais podem fazer junto com as crianças. Maury comenta também sobre convencer os stakeholders, né? Como é que é o termo? Me fugiu agora. Os acionistas. Os acionistas, obrigado, Selby. Os acionistas da produtora e das empresas parceiras sobre esse posicionamento. Já que o licenciamento de produtos é um modelo de negócio utilizado há décadas pelas produtoras e detentoras de IPs. Abre aspas, até o momento tem sido fácil. A Maury disse, né? Ela inclusive disse que tem recebido apoio da Gallimard, que é a editora responsável pelos livros do Fombelle, mas que as discussões ainda não foram totalmente finalizadas. Além disso, não há controle da diretoria sobre se a Gallimard irá ou não trabalhar licenciamento baseado nos livros. Essa é uma discussão que tem tem dois grandes pontos principais, mas eu quero ouvir primeiro sua opinião, Sérgio. Eu li a fala, o texto também. Eu não tive oportunidade de assistir o painel que ela falou, mas assim, lógico, a discussão ela é importante, né? A discussão de fundo mesmo, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Aí eu vou me focar primeiro nessa produção, né? Nessa coisa específica dela não querer licenciar, ter merchandising. Eu fico um pouco reticente assim, eu entendo que a parte da discussão geral sobre controle de meio ambiente, controle de merchandising, controle comercial, tudo isso aí a gente tem que discutir mesmo, é importante e tudo mais. Mas eu não sei até que ponto. Aliás, eu até vi alguns animadores comentarem isso, né? Porque ela fala que ela não quer, mas aí quando a gente vai olhar o projeto, e eu fui olhar, inclusive, a gente pergunta qual que é o potencial desse projeto para o merchandising, né? Até por causa do tema, por conta de qual é o tamanho da produção, qual é a produtora envolvida. Como ela mesma fala, não foi difícil convencer, porque é uma produtora pequena, né? Ela não é uma produtora que está acostumada a ganhar muito dinheiro e nem que ela precisa desse dinheiro para, sei lá, para custear outros projetos. Então, acho que nesse ponto, como eu vi até um animador falar, fala assim, é bonito falar que você não precisa ou não quer, né? Se você não tem como, isso não é o que a produtora depende para custear, a gente, como é da França, a gente não sabe também se teve incentivo, se foi bancado de uma outra forma também, né? Eles têm ajuda. Porém, ela fala, bom, fica bonito para o marketing, né? Até por isso a gente está comentando aqui, né? Fica bacana a mensagem de que, olha, esse aqui é um projeto assim, né? Que envolve meio ambiente, eu não quero também trabalhar o merchandising, então, eu acho que assim, que desse ponto de vista inicial, que aí depois a gente vai poder discutir os pormenores por trás dessa questão, que aí sim eu acho que tem várias coisas que dá para discutir, né? Eu não sei até que ponto, qual seria a capacidade, o potencial de licenciamento de merchandising dessa série específica, né? Porque a gente sabe que tem muita produção boa
tanto filme quanto série, que não tem. Às vezes até tem uma grande produtora por trás, um grande trabalho aí de marketing, mesmo assim não consegue, né? Ou não interessa, não tem nem estrutura interessada, focada nisso. Mas eu não sei, eu queria saber a opinião do Paulo desse ponto primeiro, e aí a gente discute o mais aprofundado as demais coisas aí. Cara, eu dei uma pesquisada boa nesse tema que eu acho bem interessante, porque essa parte de licenciamento eu tenho acompanhado nos últimos anos, mas você trouxe um ponto agora que eu realmente nem tinha pensado, que é justamente essa questão do potencial mesmo, né? Porque o licenciamento, eu já comentei isso em outros episódios, hoje as empresas de maneira geral estão trabalhando, as empresas, assim, as licenciantes estão trabalhando muito mais com os licenciados para que os projetos já saiam com esse modelo de negócio mais amarrado, né? Porque o licenciamento, ele só vem, assim, digamos assim, o licenciamento, eu vou dizer mais sério, mas eu quero dizer o licenciamento onde a pessoa investe com um pouco mais de cuidado, que seria o mínimo possível, né? Você investe direito. Ele tem que vir com muita informação para de cara falar assim, existe realmente potencial? O público para esse produto, para esse conteúdo, ele é grande o suficiente para que a gente comece a pensar em vender produtos? E isso não é uma pesquisa simples, né? Porque às vezes você tem um público menor, eu não estou falando pequeno, público menor, Sim. mas que tem que é identificado uma vontade, uma necessidade de compra de produtos específicos daquela marca, né? Nesse caso, realmente eu não tinha levado essa questão. É uma coisa importante, porque realmente é uma produtora pequena. Esse parece que é o primeiro trabalho um pouco mais comercial delas, porque parece que ela Exatamente. fez alguns curtas que tinha até a ver com. Ela até menciona na própria entrevista que ela dá para o The Witch no Cartoon Brew, que a produtora lidou com algumas poesias animadas, umas coisas mais Isso. educacionais, uma coisa até um pouco mais artística. Então não dá para também usar como que nem você mesmo falou, o fato da produtora investidora, vamos dizer assim, né, está aceitando isso com mais de uma maneira melhor, isso realmente impacta. Que existem muitos produtos, quantas animações que a gente vê por aí, a gente mesmo no Oscar, a gente discute sobre a questão artística, de ver visões diferentes, mas, por exemplo, você não vai ver a princípio, né? Porque hoje também o licenciamento está indo para cada lugar tão estranho que você pode esperar de tudo. Mas ainda assim tem algumas regras. Filmes um pouco mais, bem mais nichados, com temas mais adultos, no sentido de lidar com temas mais complicados, dificilmente você vai encontrar um produto licenciado. Como o próprio Flea, que a gente está falando sobre a gente já mencionou aqui sobre que o personagem homossexual, um refugiado que saiu do Afeganistão, você vai encontrar alguma figura de ação, algum casaco, alguma camiseta com isso? É uma linha muito complicada. O próprio Red Turtle, que eu lembro até agora, que também foi um dos indicados ao Oscar alguns anos atrás, que é um filme sensacional. O filme é mudo, ele é totalmente mudo, né? Só som, não lembro nem se tinha música, mas assim, só som. Mas o filme é muito, muito bonito, mas você não vê, porque não, você fica pensando em potencial para isso. É um público mais adulto, né? E nesse caso, por mais que você esteja lidando um pouco com um livro mais infantil, qual que é o alcance disso? Porque uma das coisas que eu acabei mencionando aqui, que eu entro em questão do mercado. O mercado do licenciamento é um mercado hoje gigantesco e só cresce, né? Ele cresceu de 2019 para 2018 para 2019, ele cresceu 4,5%. Ele está hoje avaliado dessa parte de entretenimento, né, digamos, de produtos licenciados, né, de venda no varejo que eles falam, né? Saiu de 280 bilhões de dólares para 292 bilhões de dólares, isso em 2019. Não tem os dados ainda referente a 2020. Né? E essa divisão de entretenimento e personagens, né, ela equivale hoje a 43,8%. Então, é um mercado extremamente competitivo que você fica falando, poxa, qual é o impacto disso? Né? Qual é o impacto? Qual que é realmente a busca por esse tipo de produto? Como também é uma coisa um pouco mais infantil, talvez, né? Mas até essa coisa mais infantis acaba achando o próprio YouTube e outras mídias mais que acaba moldando também o formato para atrair mais público. Não sei se essa também é a ideia deles lá. A própria entrevista da Mauri
mostra uma pessoa muito mais focada no posicionamento filosófico, moral, talvez, da história, do que do próprio, da questão financeira. Tanto que ela mesma fala assim, olha, eu nunca lidei com essa parte financeira, então para mim foi muito mais simples tomar decisão. Exato, O que eu entendo, né? Não, só para complementar, aí você continua. Lógico que qualquer empresa, mesmo as gigantes, elas têm muitos desafios quando vai se tratar de licenciamento. Eu sempre gosto de tratar dois exemplos que são muito clássicos nisso, né? Que é o Galinho Chicken Little e o Nem que a Vaca Tussa. Como é que você vai licenciar esses filmes, como a Disney normalmente faz com outros produtos, envolvendo, por exemplo, indústria alimentícia? Você vai ter hambúrguer do Nem que a Vaca Tussa? Você vai ter o frango congelado do Galinho Chicken Little? Então você tem essas dinâmicas, né, que são desafiadoras, né, para o licenciamento, porque para um filme, sei lá, um filme padrão normal, que dá para atingir todos os setores ali que esperados, é mais fácil. Mas há determinados filmes que você não pode oferecer para um determinado setor, porque ele vai contra os interesses, né, a mensagem do filme. Como eu sou um especialista também em falar filmes obscuros, eu lembro de um de origem australiana, que os mais velhos devem lembrar, que tem a ver com esse tema do meio ambiente, que era o Fern Gully, A Última Floresta Tropical, né, que inclusive tinha o Robin Williams, né, fazendo a voz de um dos personagens, acho que é o morcego que ele faz a voz. Lógico que já do ponto de vista de produção e lançamento, o filme teve muito trabalho, porque ele foi boicotado pela Disney ali, que quis atrapalhar tal, mas ele teve também um problema ali dessa parte comercial mesmo, né? Porque é um filme que trata sobre meio ambiente, né? Sobre preservação, então você vai investir numa série de produtos que vai contra a mensagem que você está transmitindo, né? Então eu acho que, lógico, a gente vê que uma grande produtora, isso aí já traz uma discussão bastante complexa, né? Então, por isso que eu levantei esse ponto no caso dessa produção, por ser uma produtora pequena, né, que pelo que ela fala, nunca entrou um grande aporte de dinheiro lá, enfim. Ela também não sabe o que perder, né? Então, ela não está esperando muito ganhar com o produto e não está muito preocupado com a perda ali, né? Então, acho que no fundo, no caso específico desse projeto, acabou servindo muito mais para o marketing do projeto do que propriamente para essa questão mesmo de discutir licenciamento da série, né? Mas fala aí, Paulo. Eu achei interessante porque, assim, realmente parece que as empresas são pequenas, eu acredito que elas não tenham divisão focada em licenciamento, mas também acaba sendo um desafio, porque, assim, como que você trabalha essa mensagem? E por que eu falo que é desafio? Porque esse é um modelo de negócio, como eu mencionei um pouco atrás, que é uma coisa que já foi provada que funciona, né? Mas como que você trabalha essa questão do licenciamento? E digo para trazer investimento para o filme mesmo, para você pensar nesse processo. Mas como que você trabalha esse licenciamento? Você pode trabalhar uma questão mais voltada, por exemplo, venda de frutas, né? Você fala da questão do que realmente, no caso do Galinho Chicken Little e da Vaca Tussa, se você faz alguma parceria com referência à venda de carne, o que você está pensando, né? E não que não haja casos absurdos assim. Acho que se fizer uma busca rápida no Google de licenciamentos que não fazem sentido, você vai encontrar. Dá para fazer vários programas aqui. Mas não, aliás, o momento cultural, né? Paulo, você sabe qual que era o título original que queriam dar pro Galinho no Brasil? Pro Chicken Little? Não. Eu lembro a primeira vez, no primeira imagem de imprensa, né, que a Disney revelou, mas isso não foi para o público, né? Eu não lembro, acho que apareceu por muito pouco tempo, acho que no site só de imprensa, né? Era Galetinho do Grande. Aqui no Brasil? É. Isso tem muito cara de título de Portugal, sabe? Porque nada faz sentido. Era Galetinho. Se bem que a gente vai ter agora, como é que é, o Crescer é uma Fera, né? Que também não faz sentido nenhum, mas
Mas, nossa, Eu horrível, gostei do horrível. título francês, né? Que era o É, Alerte Rouge, né? Que era Alerta Alerta Rouge. Vermelha, né? Esse É, foi legal, esse foi bem esse bolado. teria ficado bom aqui também, É. sabe? Mas acho Mas, que não fizeram porque tem o filme da Netflix, né? Com esse título. Vai ser lançado agora, eu acho que no lembro final dessa do ano. discussão. Eu lembro Tem disso. um filme com esse título. Mas Uhum. enfim, estamos divergindo. Bom, Voltemos ao tema. tergiversando, né? Então, eu acho que acaba sendo um desafio, mas ao mesmo É. tempo, eu não vejo. Por que eu trouxe essa discussão? Porque, que nem você mencionou, isso foi muito bom. Talvez o modelo de negócio deles já esteja pensando, já leve em consideração que talvez a única forma de faturamento vai ser licenciamento, né, É. coprodução, talvez algum processo governamental, seja de que país, né, e licenciamento para vários serviços, seja de streaming, seja para outros países, televisão. Então, isso já engloba. Mas eu trouxe essa discussão, óbvio que tem a segunda parte, que é a questão do impacto ambiental, mas essa questão me sumiu, me deu um pouco, me deu um branco aqui agora. Mas você tem a. Gente, eu peço perdão, às vezes acontece isso, tá? Mesmo com o roteiro, a gente acaba dando um branco. Mas, então, lembrei. O que eu fico pensando é. Obviamente, ela tem essa possibilidade de tomar essa decisão, vamos dizer assim, de não ter, porque, na verdade, talvez essa possibilidade nem existia, mas essa mensagem de realmente diminuir o, 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 esse, esse impacto na natureza, e já para levando para outro assunto, eu acho importante, porque também eu acho que o licenciamento hoje, ele atira para tudo quanto é lado. Todo mundo que quer produzir alguma coisa, se tiver dentro da mensagem, você não vê, será que precisa disso? Sabe? Que nem, eu vi pesquisando sobre isso, parece que agora, eu não lembro se foi esse ano ainda ou no ano passado, que parece que teve umas meninas, acho que são duas irmãs da Inglaterra, meninas de 8, 10 anos, que fizeram uma petição para fazer com que o McDonald's e o Burger King parassem de vender os brinquedos, né? Que vem no McLanche Feliz. Eles conseguiram até, tiveram bastante impacto na mídia, principalmente lá fora, e conseguiram bastante assinaturas naquele change.org, né? Aquele site de petições. Tiveram mais de 50, 60 mil. Mas é muito legal essa ação, porque realmente a gente sabe que isso daí vai basicamente acabar meio que como lixo, em muitos casos, na grande maioria, né? Mas não tem, infelizmente, não tem impacto para a empresa. Ajuda na percepção, né? Pelo menos as pessoas param, talvez, de querer comprar, mas também acaba sendo um impacto pequeno. Acho que é bom para começar a levar a imagem. Mas, novamente, a minha pergunta é: como que você consegue sobreviver sem esse tipo de modelo de negócio hoje? Porque eu fico pensando no Brasil, todo o licenciamento, até das produções nacionais, elas levam um tempo, por mais que ainda tenha todo o investimento por trás. Eu uso hoje bastante Cartoon Network como exemplo, né? Por mais que você tenha bastante investimento deles, até sair produto. Eu nem sei hoje, especificamente, se tem produtos do Irmão de Jorel, por exemplo, que já está acho que na 4ª temporada. Eu acho que deve ter. Né? Então, acho que principalmente que os produtos hoje, as produções aqui no Brasil hoje, elas já estão vindo um pouco mais amarradas com as empresas de licenciamento. Mas mesmo assim, é um trabalho em conjunto para ver se esse conteúdo vai ter um alcance suficiente para demandar um investimento nessa parte, de realmente ter essa oferta para os fabricantes no mercado, de que, olha, vale a pena investir nessa, você pagar, sei lá, 5, 10% de royalty para poder usar aquela marca, porque isso vai alavancar suas vendas. Porque esse é o objetivo do licenciamento. A empresa vende chinelo, mas se ela colocar o Super Mario no chinelo, e eu uso esse exemplo específico porque eu tenho chinelo do Super Mario, então eu lembrei disso agora. Se você colocar o Super Mario no chinelo, aquilo ali vai aumentar em 5, 10, 20% as vendas, até mais, de preferência, né? Daquele produto, que se é a mesma, você só colocou uma capa diferente, uma tinta diferente. Então, volta a questão da qual que seria a oportunidade dessa animação específica que ela está fazendo, mas ao mesmo tempo como a gente pode trabalhar o licenciamento de maneira melhor. E eu acho legal também trazer essa discussão, por causa que a Licensing Con, que é o maior evento hoje de licenciamento da América Latina, era do Brasil, agora também ela virou, né? Um pouquinho antes da pandemia, ela virou meio que um hub, só que todos os planos para lançar em 2020, obviamente, foram por água abaixo, e agora elas parece que vai ter um evento que vai ser tanto presencial quanto online, vai ser agora em outubro. Então vai ser muito legal também acompanhar, provavelmente vai ter muito conteúdo aberto,
Você tem toda a parte de onde as Legal. empresas também vão lá para falar dos lançamentos, que é legal também a gente ver quais são as tendências em questão de produtos e de marcas. O que eu sei pelas últimas vezes que eu fui na época era License Expo, Expo License, na verdade. E agora na SCCon é que, tipo assim, o Batman tá sempre em tudo, impressionante, mas sempre tem coisas novas, marcas novas. A Ladybug tem uma força muito grande no Brasil, Galinha Pintadinha continua com uma força absurda. Eu mesmo vi aqui, para montar o roteiro, que eles cresceram mais de 20% em 2020, a marca Galinha Pintadinha, em vendas. Em vendas, em produtos no varejo, né? Então, assim, vai ser bem interessante acompanhar. A gente vai, eu quero participar do evento, eu vou trazer essas novidades aqui no Animação para a gente discutir, e isso é um ponto. E aí tem a questão do impacto ambiental. A questão do impacto ambiental é bem interessante, porque, assim, tem a questão realmente da produção desenfreada de plástico, principalmente, que é a base de muito desses produtos, né? Que acabam sendo descartados. Então, só para vocês terem uma ideia, o volume atual de lixo gerado no mundo hoje é de 2,1 bilhões de toneladas, e a expectativa em 2048 é chegar em 3,4 bilhões. Então, o lixo está aumentando, sabe? Sempre bom lembrar que, assim, normalmente quando a gente fala principalmente em gasto em geração de lixo, gasto de energia, você reciclar lixo é sempre muito bom, tá? Sempre muito bom, mas não se esqueça que provavelmente 50%, 60%, 70% de todo o lixo todo o lixo produzido e gasto de energia é feito por empresas, tá? Seja a empresa que for no mundo. Então, eu falo isso porque eu fico pé da vida quando falo um negócio, economize água, sendo que, sabe, tipo, 8, 10% só da água é utilizado pela população. Os outros é tudo utilizado por empresa, pecuária, e ninguém faz nada com referência a isso, mas tudo bem. Então, tergiversei um pouquinho, mas não muito. Mas uma coisa específica que eu queria falar, não é nem isso, mas também com o gasto específico de energia que eu queria mencionar, o NFT. Tá? E por que eu quero falar isso? Porque quando a gente mencionou, quando a gente fez o programa, fez o segmento sobre NFT, alguns episódios atrás da animação, não, a gente falou sobre NFT, né? E aí, algum tempo depois, a gente postou sobre a nova série chamada Stoner Cats. A gente colocou nas redes sociais, né? E teve uma usuária chamada, ela usa lá a usuária Tururu, que na verdade o arroba dela é abacaxi triste. Ela comentou, que eu, antes de mais nada, agradeço o comentário dela, que quando a gente postou sobre isso, ela meio que comentou assim, nojo. Eu falei, nossa, nojo por quê? Eu fiquei por um momento, porque como a série fala sobre Stoner Cats, eu achei que fosse alguma coisa específica, porque a série trata sobre uma velhinha que tem um monte de gato, e aí ela fuma muita maconha. E ela, quando ela tá muito fumada, que ela tá dormindo, todo o ar da maconha toma conta da casa, os gatos meio que piram e começam a se falar. É uma série delirante, né? E o que acontece? Essa série ela foi toda financiada via venda de NFT. Essa série que ela é produzida pelo ator, pelo Ashton Kutcher e pela Mila Kunis, né, que são casados. E ela comentou sobre isso, eu tentei entender o ponto dela, ela falou assim, não, o lance com o NFT é que ele tem um impacto muito grande, ele gasta muita energia. Né? Aí eu, entendi seu ponto, eu quero voltar a mencionar isso na animação. Porque a gente falou sobre o NFT eu lembro que teve um aumento, e aí teve uma queda. E agora parece que ele está estabilizando, ele está voltando e estabilizando e está sendo usado para financiar. Tem muita gente aplicando isso, inclusive na área de animação. Né? E foi no episódio 28 que a gente falou sobre o NFT especificamente, tá? E eles estão vendendo artes, que aí pode ser tudo, né? Ilustração, pequenas animações e GIFs, mas também vendendo essas artes para financiar produções. Né? Então não só a Stoner Cats, mas também tem a série Crapópolis, que é criada pelo Dan Harmon, que é um dos co-criadores do Rick and Morty, e que essa série ela é produzida pela Bento Box, que é da Fox Entertainment, que também está investindo $100 milhões em como se fosse um fundo criativo através de uma nova unidade de negócio que eles chamam de Blockchain Creative Labs. Meu ponto é o seguinte, o NFT nada mais é como se fosse uma criptomoeda, é a mesma estrutura, é a mesma ideia, só que a criptomoeda, todas aquelas criptomoedas que a gente chama hoje, tudo que a gente chama de Bitcoin, ou então de Ethereum, ou então aquela mais maluca, que é a Dogecoin, né, que o Elon Musk fala direto nela, elas têm valores, tudo aquilo que você receber
dessa moeda virtual, ela tem o mesmo valor que é gerado por todo mundo, que é entendido por todos, né? O NFT, cada moeda, vamos dizer assim, ela tem o valor que você quiser dar. E aí, tanto faz. Né? E aí, só que qual que é o lance? Todo esse processo roda nessa plataforma de blockchain. E todo o processo de mineração, e esse é um processo complicado, eu vou tentar explicar rapidinho aqui. Todo esse esquema de criptomoedas foi pensado em como se fosse minerar ouro. Só que eles usam isso, eles pensaram num sistema onde você tem que gerar cada vez mais processamento computacional para gerar, porque esse ouro vai sendo retirado, até que uma hora que ele acaba. Só que se torna cada vez mais difícil para você minerar esse ouro. Então o que o pessoal faz, e o que tem muito hoje? Máquinas, computadores específicos que só ficam processando as regras de geração dessa criptomoeda, e tem como se fossem data centers gigantescos, principalmente Rússia e China, não que os Estados Unidos também não façam, mas Rússia e China hoje são como se fossem áreas gigantes com computadores que só servem para isso, para ficar minerando. E isso tem um consumo de energia absurdo. Existe toda uma discussão sobre o quanto de energia que está sendo gasto. Alguns relatórios falam sobre, olha, o consumo de criptomoeda, né, essa mineração por ano, equivale ao gasto de energia da Suécia. Ou então até maior que a Argentina no último ano. Inteira. Todo o gado da Argentina inteira. No mundo, né, a mineração de criptomoedas. E toda hora você está criando novas criptomoedas que exigem mais gasto de energia. Né? Então, existe assim, por exemplo, estou gerando novas moedas aqui. Tá, mas que tipo de energia que você está usando? Você está usando energia eólica? Você está usando energia solar? Hidroelétrica? Ou você está usando carvão? Termoelétricas, né? Você está usando carvão para isso. Quer dizer, você está jogando cada vez mais CO2 na atmosfera. Então, é muito importante também ficar ligado nisso, porque eu tenho notado que essa questão do NFT, ele vai continuar sendo foco, porque existe essa questão da exclusividade muito forte, por mais que você pode falar assim, é um arquivo, e não deixa de ser, na verdade você vai ganhar, de uma maneira bem simplista, vai ser uma hashtag que vai garantir que aquela sua moeda, ou que aquele seu NFT é único. Então isso eles vão continuar, está no momento onde as pessoas estão procurando isso. Qual é a diferença de gastar muito dinheiro nisso ou gastar numa arte do Banksy que também vai ser destruída, como aconteceu há um tempo atrás? Ou então mesmo assim, não importa, é uma tela com uma pintura, é um desenho no papel. O valor é o que a gente dá. O ponto é que assim, realmente para você ficar mantendo toda essa estrutura, há um gasto de energia muito grande. Os relatórios ainda são um pouco, eles ainda batem um pouco de cabeça. Mas de uma maneira geral, parece, tá? As informações que eu peguei, parece que pelo menos 73% hoje da energia gasta com toda essa parte de geração de mineração, de manutenção do blockchain e tudo mais, 73% é neutra. O que é uma coisa boa, ainda assim são 20 e poucos por cento ainda da energia de um país como a Suécia, sendo que isso está aumentando, esse consumo de maneira geral está aumentando, que pode impactar. E eu queria ver contigo, Selby, o que você acha dessa questão nesse ponto específico do NFT, mas pensando nessa questão mais abrangente sobre dessa questão de impacto ambiental sobre... Porque às vezes não é questão da produção, né? Da própria, se você sentar e fazer a animação, mas de todo o ecossistema que está em volta. Não, sim, e você acabou me lembrando que de NFT eu também pouco entendo toda a logística toda, até o Paulo conseguiu até explicar bem também o que eu entendo dessa parte aí de consumo de energia. Mas eu acabei lembrando alguns aspectos da própria estrutura de produção dos estúdios de animação, né? Por quê? Quando há sempre uma transição tecnológica nos estúdios, eles precisam justificar por que está tendo essa mudança. Muitas vezes se usa como justificativa essa história de vai facilitar, ou é socialmente ambiental, positivo e tal, e muitas vezes essa mudança ela é só superficial mesmo, se a gente for pensar do ponto de vista ambiental, né? Eu lembro que muitas vezes a Disney já passou por várias, não só a Disney, os outros estúdios também, né? Por exemplo, essa questão da xerografia, né? Que você reduziu
uma parte do processo, ou então nos anos 90, quando você trocou a parte de pintura à mão pela pintura digitalizada, né? Então você vai falar, mas reduziu o papel, reduziu a tinta, reduziu tal, mas vamos pensar o tamanho da estrutura de informática, de computadores para renderizar, de equipes de pós-produção com outros equipamentos. Será que a gente já fez o cálculo para saber se na parte dessa questão ambiental ela é proporcional, ela é melhor para o meio ambiente do que a outra, né? Se a gente for pensar hoje, essa discussão que a gente tem sobre as baterias, né? Bateria de celular, bateria de computador, as peças antigas, né? Que você precisa ficar trocando cada vez mais, eles querem que troque todo ano, né? É um Então ótimo ponto. há muito dessa discussão, por exemplo, você trocar tecnologia e você usar como essa justificativa do meio ambiente, que eu já ouvi muita gente falar, inclusive executivos falar, não, porque para o meio ambiente é bom, mas toda a estrutura tecnológica que você vai montar para substituir a antiga, às vezes ela é pior do que o que já estava, né? E lógico, tem também essa questão do ser humano mesmo, da profissão, porque a cada mudança dessas, você está eliminando força de trabalho também, né? Então, quando teve a xerografia, você eliminou centenas de empregos. Quando você mudou para pintura digital, você também teve uma redução muito forte. E quando você tem essa troca de uma maneira muito grande, você deixa pessoas para fora, né? Porque você precisa ter uma especialização, né? E essa pessoa ela vai ter que treinar, ela vai ter que ir para uma escola, então você vai ter que criar outras estruturas para formar essas pessoas, enfim, aumenta, né, todo o maquinário esperado, você vai ter que aumentar. Pessoas mais antigas não vão se acostumar, não vão querer, vão voltar, e por isso que há uma discussão muito forte, né, quando se há discussão sobre meio ambiente, e agora está muito forte por causa justamente disso que o Paulo falou do NFT, que é sobre essa questão de mudar as matrizes energéticas, de mudar a forma como a gente se locomove, né, de avião, navio, trem, os modelos, né, de menos poluentes, e que a gente não tem como mudar essas coisas de uma maneira muito rápida, né? Primeiro não tem nem como, né? E segundo que há tanta desigualdade no mundo que você já tem alguns países muito mais avançados que se você de uma hora para outra, se os países chegassem a um acordo para que todo mundo mudasse de uma hora para outra, esses países estariam na frente, então você criaria também muito mais desigualdade, né? Isso é uma questão muito complexa, né? Eu lembro até de uma discussão do Vladimir Putin, né? A gente pode acusar o Putin de várias, presidente russo, né? Para quem não sabe, pode acusar ele de muita coisa, mas ele é esperto, né? E eu lembro que uma vez perguntaram para ele sobre uma fala daquela menina, a Greta, né? Que é muito da Suécia, lá, que é muito envolvida com essa questão do meio ambiente, que é uma ativista, né? E ele falou uma coisa que aí até outros cientistas foram obrigados a concordar com ele. Falaram assim, que ela queria que de imediato, né, uma série de empresas, uma série de indústrias mudassem, né, a forma de produção, a forma... E ele fala, olha, se nós fizéssemos da forma que ela está falando de um dia para o outro, nós jogaríamos toda a África, todo o continente africano no século XIX. Por quê? Porque apenas agora é que os países africanos eles estão chegando no nível de desenvolvimento, né, do que seria, né, o que já se esperava no século XX, né, no final do século XX, eles estão chegando agora, eles estão se aproximando. Então, e lógico que a matriz deles ela é mais poluidora, né, polui mais, né? Então, você tem sempre essa coisa do equilíbrio, né, de como que essas coisas funcionam, que envolvem não só a questão da substituição de tecnologia e ver se essa nova tecnologia ela não polui de uma outra forma, como também a questão da força de trabalho, né, das pessoas que por conta dessa mudança elas vão perder o emprego, né? Agora tem essa questão também dos trabalhos autônomos, né, que vai chegar uma hora que você não vai precisar de motorista, né? Se colar a história dos carros autônomos aí, não vai precisar de motorista, ônibus também não vai ter, caminhoneiro não vai precisar mais, né? E uma série de profissões também tendem a sumir, né?
gente não sabe nem se a mesma parte de animação, há quem diga, eu já vi também discussões sobre isso, que há novos aplicativos, novos softwares que eles vão acabar fazendo coisas que profissionais fazem hoje, né? Então é uma discussão bem complexa aí, que envolve meio ambiente, que envolve troca de tecnologia, força de trabalho também, né? Coisa bem... Mas eu lembrei desse caso da Disney porque a própria Disney já passou por várias dessas transformações, né? E que, por exemplo, eu lembro de uma situação que o executivo falou, olha, o computador vai facilitar o trabalho e vai, inclusive, reduzir os orçamentos. Não foi o que aconteceu. Os filmes da Disney hoje, os orçamentos são tão caros quanto, muito mais, né, do que os antigos, né? Por quê? Porque a informática ela faz com que a parte básica ela seja feita de uma forma mais rápida e mais fácil. Só que quanto mais valor de produção, quanto mais complexo é o filme, ou curta, enfim, o projeto que você está desenvolvendo, você vai ter que ter mais dinheiro, você vai ter que ter mais tempo, você vai ter que ter um maquinário maior, e isso é uma bola de neve, né? Vai aumentando. Então é uma questão bem complexa, né, Paulo? Você vê o quanto que expande, né, o tema. Selby, realmente é um problema muito. É uma questão muito abrangente. Então, só ficar focado. Porque eu usei o NFT, na verdade, como um exemplo, mas você tem muitos outros impactos, como você mesmo falou, questão de força de trabalho, como que isso. Qual é o impacto geral disso tudo? Mas, assim, eu acho que o principal, o que eu queria, na verdade, fechar nessa questão por isso que eu acho importante que essa discussão que a gente traz, porque você acha, como você mesmo comentou, poxa, mas e a produção de peças para computador, o gasto de energia com data centers, as pessoas que estão envolvidas nesse tipo de manutenção, é muito abrangente. Então, é legal ficar seguindo essas informações, porque é importante a gente diminuir mesmo esse impacto. Lembrando que você tem. E lógico, eu estou falando de empresas aqui agora, como Disney, que não é só a estrutura de animação, mas e os parques? Como que é essa estrutura? Por que o assunto em si é importante? Você pode meter muito pau na Apple por causa disso, mas toda essa discussão dela de fazer os materiais recicláveis, de gastar só energia solar, ao mesmo tempo, você pode dizer que há uma. Eu vou tomar cuidado com a palavra, de uma certa hipocrisia, porque em nenhum momento ela menciona como que está a estrutura das empresas na China, que ela trabalha, onde ela não tem. Vamos dizer assim, digamos que ela esteja certa em fazer tudo isso, mas ela não tem oversight nenhum. Então, se a tal da Foxconn, quer dizer, falar assim, olha, eu vou continuar queimando carvão aqui para fazer iPhone, ela vai falar o quê? Não? Ela vai pegar a produção lá, que é super barata, e vai levar para algum outro lugar? Pode ser que sim, eu acho meio difícil. Né? Então, é uma situação complicada. Mas é bom acompanhar, a gente precisa estar de olho nesse processo, tá? Falando de empresas grandes, até para cobrar, até para saber onde a gente gasta o nosso dinheiro. Mas também tem a questão do modelo de negócio, e agora falando de produtoras menores, não só, eu falo de Brasil, mas de outros países também, é uma situação complicada, porque o modelo de negócio depende muito disso. Então, eu acho muito mais produtivo entender melhor o seu material, ver se realmente existe essa demanda por produtos desses personagens, e trabalhar com empresas, ter a sua equipe bem amarrada e o conceito, a visão bem clara, para escolher que tipo de produto licenciar. Porque é um dinheiro que vai entrar, que vai justamente ajudar a continuar produzindo conteúdo. Isso é bom. Mas, cuidado, e vamos ter uma visão um pouco mais abrangente. Não é só, que eu acho que é esse caso, não é só, não vou vender, não vou vender licenciamento nenhum. Cara, seria um mundo ideal, assim, vamos dizer assim, perfeito para quem produz conteúdo, que você não fica dependendo de ninguém, de outras coisas, porque realmente o modelo de negócio hoje é muito pulverizado. Você depende de muitas coisas. É licença para cá, é venda para cá, é bonequinho aqui, sabe? É muita para poder justificar a produção. Então seria muito legal falar assim: olha, você tem aqui um investidor, ele vai conseguir ganhar com isso daí licenciando, passando para serviços de streaming, para televisão, e problema resolvido. Para alguns casos isso funciona, para a grande maioria não.
Então é legal ver como que a gente consegue trabalhar isso melhor, né? Achar novas possibilidades também de trazer esse tipo de investimento de volta. Então, vamos continuar acompanhando, que isso é um tema bastante importante.